Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje para a gente poder compartilhar da sua palavra e contar um pouquinho do que Deus tem feito em missões transculturais e o que a gente tem vivido nesses últimos, mais especificamente, 5 anos. O senhor falou em calor. Há 10 dias atrás, eu estava lá no meio do nada, na Amazônia, quase na divisa com a Bolívia. É como o culto é transmitido, não dá para falar exatamente onde é que eu estava, né? Porque senão o governo vai atrás dos missionários lá. Quente, 40 graus, numa etnia indígena ainda não alcançada, aquela telha de zinco, 3 horas da tarde, tá fresquinho aqui que o senhor não tem ideia. Tá bom demais. E eu sou de Cuiabá, no Mato Grosso, então isso aqui para mim tá perfeito. Então, quando a gente trabalha na Amazônia ou no Saara, eu estou em casa. Eu sou de Cuiabá, então o calor é comigo mesmo. Mas, meus irmãos, muito obrigado, prazer mesmo estar aqui com vocês. Eu faço parte da equipe pastoral lá da IP Alfa e o meu trabalho específico é missões transculturais. Nos últimos 5 anos, Deus tem nos dado o privilégio, após termos fundado o Instituto Etnos, de trabalharmos com a capacitação de nativos. O que a gente faz exatamente? Existem muitos missionários por aí, sejam eles presbiterianos, batistas, mas principalmente os assembleanos, esses são bons, esses vão até uns lugares que vocês não têm ideia, e saem plantando igreja e pregando evangelho. Aí eles acendem um sinal de fumaça que precisam dos presbiterianos para ensinar teologia para o povo. E aí é muitas vezes isso que a gente faz, nós trabalhamos com a capacitação de nativos, ensinamos teologia básica para eles, os capacitamos para que esses venham a pregar o evangelho ao seu próprio povo. E assim avançarmos com o plantio de igrejas entre povos não alcançados. Quando a gente fala povos não alcançados, é onde existe menos de 2% daquela etnia ou daquele povo como cristão. Então é com esse tipo de povo que a gente trabalha, e eu vou contar um monte de testemunho para vocês, e vocês vão estar por dentro disso, porque o texto dessa noite é Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Vocês estão careca de ouvir, texto sobre a grande comissão, mas a gente vai falar de novo sobre ele, e eu peço a Deus que o Espírito dele venha a falar contigo nessa noite, através de toda a palavra que sair da minha boca, e você seja encorajado, mexido, instigado a pensar, a orar, a investir no avanço do evangelho entre povos não alcançados. Antes de lermos o texto, eu trouxe aqui, isso aqui é um turbante, mas esse é do original mesmo, cara. Esse não é daquele que você compra quando viaja por Oriente Médio, aquele negócio todo, não. Esse é do original. Quem me deu esse turbante? O menino se chama Iero. Ele mora em Burkina Faso. Burkina Faso, talvez você nunca ouviu. É um pedacinho de um país, cara, do tamanho do estado de São Paulo, e fica no oeste africano, não tem acesso ao mar, é paupérrimo. O país dividido hoje basicamente entre norte e sul, porque a capital, que chama Ouagadougou, fica no meio do país. Do meio para cima não tem mais missionário, não tem estrangeiro, porque a jihad islâmica já tomou praticamente o norte do país inteiro. Eu trabalho na parte sul, obviamente, mais segura, onde a gente pode ir. Burkina Faso. Iero morava na cidade de Djibo, no extremo norte de Burkina Faso. Mas um dia, um pastor da Assembleia de Deus, chamado Cristiano, saiu lá de Fortaleza, no Ceará, e foi parar em Djibo, Burkina Faso, para pregar o evangelho, no meio do nada. E assim ele o fez, evangelizou muitos da etnia Fulani, e um deles, o Iero, conheceu a Cristo, foi discipulado e tem seguido a Cristo já há alguns anos. Mas aí veio a jihad islâmica, Boko Haram e por aí vai, Estado Islâmico. Isso é muito real, só que você não vai ver na televisão isso não, tá? Matam crente a rodo em Burkina Faso. Só não é falado porque ninguém está aí para a gente. Então, Iero conseguiu escapar com a sua esposa, Aminatu. E eles por 2 meses, isso aconteceu no ano passado, por 2 meses eles escaparam do norte de Burkina Faso, pelo país vizinho que se chama Mali, e foram parar no nosso centro,
que nós temos 16 mil metros quadrados, onde nós temos a primeira igreja pela etnia Fulani, na cidade de Bobô de Olaço. Por favor, cuidado com esses nomes, é muito nome, você não vai gravar quase nada, mas é assim mesmo. Cidade de Bobô de Olaço está no sul de Burkina Faso. E eles chegaram lá e nós temos cuidado deles desde então. Iero é o diácono da igreja. E aquele cara que faz o chazinho para a gente quando a gente está dando aula, é um chazinho típico, é um copo só para 30 pessoas, é uma bênção. E ele me deu esse turbante, exatamente esse turbante, foi o que ele usou nesses 2 meses, para esconder a sua cabeça para o Estado Islâmico, não ver que ele era da etnia Fulani, porque é uma etnia perseguida e por ser cristão ainda mais perseguido. Mas como que o evangelho chegou em Burkina Faso? Como que o Iero ficou sabendo? Porque um cabra saiu lá do Ceará para pregar o evangelho lá em Burkina Faso. E não só pregar o evangelho, mas discipular, ensinar a escritura. O texto de Mateus capítulo 28, do versículo 18 a 20, a grande comissão, é isso. É apresentarmos a obra de Cristo, aquilo que ele já executou, fazermos discípulos de todo tipo em todo tipo de lugar, de todo tipo de gente, até que Jesus volte. Vamos ler a Escritura. Mateus capítulo 28, do versículo 18 a 20. Só um contexto breve. Esse aqui são os dias pós-cruz. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, aí ele ficou 40 dias circulando aí, e apareceu a mais de 500 testemunhas, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15. E já no final, antes de ascender aos céus, ele chama os seus 11 discípulos lá para Galiléia, ao norte de Jerusalém, e ele dá essas palavras àqueles caras. E a Bíblia diz o seguinte, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até o fim dos tempos. Como que nós iremos explorar esse texto? Você já ouviu ele, se você é crente, que nasceu em igreja como eu, você já ouviu isso aqui 200 vezes. Mas nós vamos falar de novo, porque isso aqui tem que entrar na nossa mente e no nosso coração. E nós dividiremos esse texto em 5 partes. Primeira, versículo 18. No versículo 18, nós encontramos o fundamento, a base para a grande comissão. Sabe por quê? Porque sem o versículo 18, não existe o versículo 19 e 20. E muitas vezes o pregador pula no 19, vão, façam discípulos de todas as nações, ide, o grande imperativo. Pera. Não existe versículo 19 sem o 18. O 18 é o mais importante. Então no 18 nós encontramos o fundamento, a base da grande comissão. Agora sim nós pulamos para o 19. Aí no 19 e 20 nós encontraremos as outras 4 partes. Qual é o foco da grande comissão? Qual é a abrangência da grande comissão? Quais as marcas da grande comissão? E qual é a esperança da grande comissão? E assim, o pastor me falou 40 minutos, já comi mais de 5, mas vamos que vamos. Espero que você fique acordado. Nós temos aí 5 partes para explorarmos. E reitero, que o Espírito de Deus fale, faça brilhar esse texto na sua mente e no seu coração, para a glória de Deus. Qual o fundamento da grande comissão? Veja, tem que começar pelo começo. Porque o versículo 18 é Jesus falando, Jesus chama aqueles discípulos, e ele diz para os caras assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Para aí. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Só que para a gente entender isso, a gente tem que voltar uns 6.000 anos de história para a gente compreender de forma bem breve a história da redenção, as alianças de Deus, para então entendermos por que Jesus está dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Deus cria o céu e a terra. Não existia nada, Deus criou e tudo que Deus fez é bom. Gênesis capítulo 2, mais especificamente nos versículos
15, 16 e 17. Deus chama aquele primeiro homem que ele criou, e o primeiro homem se chamava Adão. Deus chama aquele cara e faz uma aliança com ele. Deus o coloca no jardim para cuidar do jardim, dá autoridade para ele ser o manager, para ele ser o gerente aqui na terra, o representante de Deus aqui na terra, e faz uma aliança com ele que é o seguinte: eu quero que você me obedeça, você tem que me obedecer, porque é o seguinte, aí vão os termos da aliança feita com Adão. Se você me obedecer, você vai viver. Se você me desobedecer, você vai morrer. E tem apenas uma condição, está vendo aquela árvore ali? Não come daquele fruto. Pronto, só isso. Era o primeiro homem. Depois da aliança, Deus cria a mulher nos versículos seguintes. Esse primeiro homem, como a gente costuma dizer na África, na Ásia, onde a gente trabalha, porque aí fica fácil do povo ligar, ele é o ancestral de todo mundo, ou seja, ele é o representante de toda a raça humana. Vamos para Gênesis capítulo 3, aí Deus zebra, você conhece a história. Eles descumprem a ordem, eles quebram a aliança. E qual o resultado? O pecado entra no mundo e pelo pecado a morte. A morte passa a todos os homens, pois todos pecaram. Romanos 5,12, está desenhado lá. Ou seja, pela desobediência de um homem, o pecado entra no mundo. E qual o resultado? Morte, separação do Criador. O cara perdeu a autoridade. Sabe aquela imagem e semelhança? Foi arranhada, desfigurada. A autoridade foi para o saco, acabou. A criação sofre, os relacionamentos sofrem, e toda a humanidade está zoada por causa daquilo que aconteceu. O que o homem pode fazer agora? Nada. Ele perdeu a capacidade de escolher o seu Criador. Acabou. Ficou assim? Não. Deus é bom. Gênesis 3,15, logo na sequência, Deus já promete a redenção através do descendente da mulher. Deus então providencia o seu próprio filho, porque agora o homem precisa de um mediador. Quem é esse cara? O último Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, 45, 46, 47, está tudo lá. O último Adão, ele vem para cumprir os termos da primeira aliança. Então, a nova aliança com Jesus Cristo cumpre os termos da primeira. Obediência, deu certo. Pena de morte, cumpriu também. Por isso, João 19,30, Jesus diz nas suas últimas palavras na cruz: está pago, está consumado. O que está consumado? A aliança, a necessidade de alguém pagar a pena. Então essa é a história da redenção. Cristo pagando o preço. A gente cantou isso diversas vezes hoje à noite. Cantamos Isaías 53 também. É Jesus pagando o preço, cumprindo os termos da primeira aliança. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo na terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Isso é Filipenses 2. Você entendeu agora por que Jesus está falando? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele conquistou, ele executou. Missão dada é missão cumprida. Jesus foi lá e cumpriu, executou, redimiu. Ele conquistou, ele venceu a morte, ele derrotou o inimigo. Ele recebe, portanto, toda a autoridade. Certamente aquilo que já tinha sido profetizado, Daniel 7,14. O Filho do Homem, e o seu reino será eterno. Uma alusão claríssima aqui. Portanto, Jesus recebe toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade. Ele é o Evangelho. E isso aqui é a base, o fundamento. Porque ele fez, agora a gente vai. Sem Evangelho não há evangelização. Sem a obra de Cristo não há grande comissão. Um exemplo ultra prático para vocês. Trouxe uma faca, pastor. Imagina. Isso aqui é uma kukri. O que é uma kukri? Isso aqui é uma faca dos Gurkha. Olha o nome. São os guerreiros nepaleses. Eu ganhei de presente ano passado, porque o Nepal é um dos lugares onde nós trabalhamos. Nós trabalhamos em 2 lugares no Nepal. A leste da capital, Katmandu, num lugar chamado Gaigat, e também a oeste, lá nas montanhas dos Himalaias,
um lugar bem alto, distante, extremamente hindu, chamado Jumla. E numa dessas idas, no ano passado, eu ganhei de presente essa faca, Kukri. Logicamente, isso aqui é uma faca de enfeite, né? Mas é um presente bem especial, porque foram os plantadores de igreja, da igreja presbiteriana lá, que nós trabalhamos em parceria, são 26 plantadores que me deram de presente. Mas por que eu trouxe essa faca? Para falar da autoridade de Cristo. Jesus vai sair cortando quem? Calma. O cabo e a lâmina. O versículo 18 é o cabo. O 19 e 20, a grande comissão, é a lâmina. Se a gente separar o cabo da lâmina, não existe força na lâmina, nem para fazer estrelinha ninja, não vai longe. A lâmina só tem força por causa do cabo. Você pode usar qualquer faca em casa para ensinar isso para o seu filho. A lâmina só tem força por causa do cabo. É justamente o que a gente leu na Escritura. A autoridade de Cristo é o que sustenta a grande comissão. A autoridade de Jesus. Portanto, quando vamos e anunciamos a Cristo, nós vamos na autoridade dele, porque ele cumpriu, porque ele fez, nós agora vamos e fazemos. Agora vai ficar fácil entender os outros versículos, porque esse aqui é a base, o fundamento, senão vai desmoronar tudo. Olha agora o 19. Qual é o foco da grande comissão? Porque qual é a primeira palavra do versículo 19? Portanto. Se está escrito portanto, é porque o que veio antes é a base e agora nós temos a conclusão. Portanto, ou seja, porque Jesus tem toda a autoridade, porque ele executou a obra redentora, porque ele conquistou, ele agora restaura o relacionamento entre criatura e criador, agora sim, agora vocês vão, agora vocês podem ir. Então, qual é o foco da grande comissão? E eu não vou me deter na palavra ir, ou ide, ou vão, ou indo, porque ela é muito pequenininha, porque a ideia, o foco é ir ou indo, façam discípulos. Esse é o foco da grande comissão, porque no texto original a ênfase é fazer discípulos, e isso aí já explode a nossa mente, porque muitas vezes a gente ouve assim, a gente precisa ir, mas vamos para onde? Vamos fazer o quê? Vamos de qualquer jeito? Não, a Bíblia é clara, a gente precisa fazer discípulos, esse é o foco, esse é o objetivo da grande comissão. Uma das palavras que Jesus disse antes de subir aos céus é Atos capítulo 1, versículo 8. Ele prometeu aos seus discípulos: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a palavrinha testemunhas, no original, é a mesma coisa que mártir, ou seja, aquele que está disposto a dar a sua vida, se preciso, para testemunhar daquilo que ouviu e viu. Então é muito profundo. Então fazer discípulo é a gente testemunhar daquilo que Deus fez para a gente, daquilo que Jesus executou na cruz. Então quando a gente faz discípulo, como que a gente vai fazer? A gente vai testemunhar do que Cristo já fez. A gente não vai inventar roda. Nós não vamos inventar uma teologia nova. A gente vai falar dele, do que ele executou. Tem um textozinho muito bacana, Atos 5,42. Lá fica bem claro, a igreja estava em Jerusalém ainda, ela estava expandindo, e olha como vivia a igreja em Jerusalém. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Então os caras estavam todo dia, em todos os lugares, não era só na igreja, no domingão, era todos os dias, em todos os lugares, pregando e ensinando que Jesus é o Cristo. Ou seja, não é só falar, Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus é o caminho para o Pai. Não é só isso, isso é pregação, isso é tiro curto, é estilo Copa do Mundo, pum!
Mas nós precisamos de tempo para ensinar, abrir a Escritura, ensinar a história da redenção, quem é o primeiro Adão, quem é o último Adão. Se não, porque se a gente não ensina, a gente vai resvalar os pés. E vocês não têm ideia o que eu tenho visto por aí, inclusive de missionários que vão lá, pregam o evangelho e vazam. Lá no Malawi, o primeiro país que a gente começou a trabalhar há 5 anos, Malawi é um país que fica na parte mais sul da África, é bem pequenininho, muito cristão, mas lá nós trabalhamos com a etnia Yao. 10% do Malawi é da etnia Yao, e eles são 99% islâmicos, e é com esse povo que a gente trabalha. E quando a gente está dando aula ali para os pastores, evangelistas, e aí um cara chegou para mim um dia e falou assim: pastor, o senhor precisa tirar o demônio de mim. Eu falei, ai. Complicou. Falei, vem cá. Falei, dá showzinho na frente dos outros, não dá. Eu peguei, levei lá para o fundo da igreja, falei, fala para mim, que demônio é esse aí que está te perturbando? Aí ele falou assim para mim, é o demônio do empréstimo. Aí eu falei, mas demônio do empréstimo, cara? Esse eu não conheço. Fala aí para mim, quem que é esse aí? É que eu pego o dinheiro emprestado dos outros e não devolvo. Falei, safado. Ajoelha aí que nós vamos orar. Pra você parar de se deixar de ser sem vergonha, arrepender do seu pecado, porque isso não tem nada do capeta. O capeta não está nem fazendo nada aqui contigo, é você mesmo. Mas você sabe por quê? Porque eles vêm de uma cultura animista, que tudo são espíritos, e eles trazem isso para a igreja. E quando traz isso para a igreja, fica carrapicho. Só que você precisa de tempo para tirar, você precisa discipular, porque quando não discipula, vai falar essas besteiras. Estou me lembrando aqui de outra. A gente está, um dos módulos que a gente dá é no livro de Lucas, e aí quando a gente passa em Lucas capítulo 3, 16, 17, é Jesus, João Batista falando que aquele que vem depois dele é maior do que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí eu pergunto para os caras, porque essa é fácil pegar eles, o que é isso? O que é esse batismo com fogo? Aí vem aquele negócio todo, aquela parafernália tal, enfim. E aí a gente vai ensinar, mas aí um dos pastores perguntou para mim, pastor, lá na minha igreja, é que tem uma montanha que chama Tiringani, as igrejas ficam ao redor dela, no interior do Malawi. A gente trabalha em vila, lugar sem energia, povo do campo mesmo, maioria tudo analfabeto. Aí ele falou assim para mim, pastor, lá na minha igreja, a gente acende uma fogueira e pede para o pessoal pular a fogueira para ser batizado com fogo, tá certo? O evangelho chegou, mas não teve discipulado. É igual andar sem uma das pernas, não faz sentido. Você não vai correr, você não vai longe. Então a gente precisa pregar e a gente precisa discipular. Igual Atos capítulo 5, versículo 42 nos ensina. E assim faremos discípulos, que é o foco da grande comissão. Mas qual é a abrangência? Já entendemos a autoridade, já entendemos o foco. Qual é a abrangência logo na sequência? Essa aqui é fácil. Todas as nações. Não é para fazer discípulo só em Aê Carvalho. É para fazer discípulo em todas as nações. E nações aqui não são países, mas a ideia aqui é de Apocalipse 7 e 9. É todo povo, tribo, raça, nação, é todo tipo de gente. Isso para o povo na época era um choque, porque Jesus está falando isso aqui para judeu. Pensa num povo bairrista. Não, é só para a gente o negócio. Mas agora o tal do gentio tinha que entrar na parada. Gentio, eu e você, que não somos judeus. Então agora eles tinham que entrar na parada. Imagina isso para o povo. Nossa, vocês têm que fazer discípulos de todas as nações, de todo tipo de gente, inclusive aqueles samaritanos que estão aqui no meio entre a Galileia e Judeia. Inclusive deles. Tem que fazer discípulo de todo tipo de lugar. E assim o Iero vai ouvir o evangelho. Assim, o evangelho chegou até aqui hoje. Meu irmão, hoje, no mundo, a situação é complicada. Pensa só, 8 bilhões de habitantes. Vocês sabem quantos nunca ouviram falar sobre Cristo? 42%. 3,37 bilhões. Não é que ouviu e não creu. É não ouviu. Não ouviu. 42%.
Hoje no mundo, 7.414 povos não possuem presença missionária. Deixa eu me corrigir. São povos não alcançados, com uma presença mínima ou em algum canto. E desses 7.414, 3.000 são não engajados. 0 presença missionária. 0. Aí, a gente canta no domingo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Espera aí, o que nós estamos fazendo para que esse povo ouça? Para a gente ter a coragem de cantar Maranata. Porque a Bíblia diz em Mateus 24,14, e o evangelho do reino será pregado para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Eu não sei como é que o nosso Deus vai resolver esse negócio. Porque enquanto o último eleito não ouvir, o eleito de todo tribo, povo, raça e nação, o fim não vai vir. E a situação daqui para frente só tende a piorar. Meu irmão, a situação é complicadíssima. Como eu disse lá no início, na outra semana eu estava lá no meio da Amazônia. Existe um lugar na Amazônia que é quase a esquina do Brasil. Amazônia não, Amazonas. A Amazônia é muito maior. Amazonas. O Amazonas, lá na esquina com Colômbia e Venezuela, parece uma cabeça de cachorro. Não sei se você já ouviu falar. Lá na ponta do Brasil. E a última cidade é São Gabriel da Cachoeira. Estava lá na outra semana, porque ali nós começamos um trabalho com uma etnia que tem 7 aldeias. Só tem igreja na primeira. Faltam 6. Mas como que nós vamos? Porque missionário não pode morar lá. Por que não pode? O governo não deixa. E esse novo agora, mais especialmente, já está apertando com as ONGs e com seus órgãos ali, porque missionários estão caçando missionário. Essa é a realidade, lá em São Gabriel da Cachoeira. E agora, como que a gente faz? Então, nós vamos de barco, subimos o Rio Negro, dali a gente some naquele mundão do Alto Rio Negro, nós vamos, ensinamos teologia, capacitamos para que esse indígena, ele avance. Mas você sabe quantas etnias sem a presença missionária tem ali? 14. E aqui, só em Aê Carvalho, ou vai lá para Alphaville para você ver. Tem uma igreja em cada esquina. Nós estamos brincando de evangelho. Debaixo do nosso nariz no Brasil. Dezenas de milhares de indígenas sem ouvir sobre Cristo. Em Burkina Faso nós trabalhamos com a etnia Fulani. Na Tanzânia nós trabalhamos com a etnia Maasai. No Malawi, eu já comentei, são com os Yao. No Nepal, em 2 lugares. Na Índia, agora nós iremos começar também, daqui 2 meses eu vou para lá de novo, depois do Nepal. No Níger, com os Hausa, com os Gurumanchê, tudo povo não alcançado. Alguém tem que ir. Sabe por quê? Porque esses caras, eles vivem no meio do nada, é difícil acesso, é caro para chegar, é perigoso, mas eles precisam ouvir. E o que a gente tem feito? Meu irmão, Romanos capítulo 15, 20 e 21, esforçando-me desse modo, por anunciar a Cristo, entre aqueles que nunca ouviram. Isso é o apóstolo Paulo falando. Esse deve ser o nosso foco, deve guiar o nosso conselho missionário, deve guiar a ação missionária da nossa igreja, entre todos os povos, seja indo, investindo, orando, mas a gente tem que se envolver entre os povos não alcançados. Essa é a abrangência, todo tipo de lugar. Mas quais são as marcas? O que a gente tem que fazer? 2 coisas. Jesus está resumindo aqui. A gente tem que batizar o povo e a gente tem que ensinar o povo. Por que o batismo? O batismo é um sinal externo daquilo que o Senhor já fez aqui dentro. A gente batiza por ordem dele. Quem creu vai ser batizado. O batismo, ele vem para substituir o que no Antigo Testamento era a circuncisão, que marca o povo da nova aliança. É o batismo, é uma marca. E eu tive o privilégio de, no início desse ano, lá em Burkina Faso, poder batizar 7 pessoas. Dessas 7, 5 eram refugiados. E uma especificamente, Dona Cadiato, uma senhora que conheceu a Jesus Cristo lá no norte de Burkina Faso, mas não deu tempo de ser batizada, porque a milícia islâmica
metralhou a igreja, tiveram que fugir, eu tive o privilégio de batizá-la no início de fevereiro desse ano. Pode falar assim, mês passado, no início do mês passado. Que privilégio. É isso que nós fazemos, nós batizamos como uma marca daqueles que creem. Mas além do batismo, que é um sacramento, a gente ensina. A gente tem que ensinar o povo, como já foi dito em Atos capítulo 5, versículo 42. A gente tem que gastar tempo, investir tempo ensinando. Olha só, o Sermão do Monte de Jesus. Vocês se lembram? Mateus capítulo 5, 6, 7. Lá no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, versículos 24 a 27, Jesus conta uma história, uma ilustração, tipo uma parábola, para ilustrar o que ele tinha acabado de ensinar. E ali ele quer trazer o seguinte ensinamento: que o discípulo bom é aquele que ouve e cumpre, que vive. E o discípulo ruim é aquele que ouve e não vive. E ele usa uma ilustração de dois construtores. Um que cavou fundo e outro que não cavou, que construiu sobre a areia. Deixou o negócio sem fundamento bom. Então, a ideia é, nós precisamos ensinar, porque o cristão, ele vai viver, ele é uma nova pessoa. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se estamos em Cristo, somos um novo povo. Mas, para viver como uma nova criatura, a gente tem que ensinar o povo a viver. A gente tem que gastar tempo ensinando, tirando os velhos costumes, tirando os carrapichos. Falando de novo, hoje tem um monte de ilustração de Burkina Faso. Lá em Burkina Faso, um dos caras que estava vivendo lá no nosso centro, chama-se Abdoulaye. No final do ano passado, o sogro de Abdoulaye, que é islâmico, o chamou e deu 20 dias para ele negar a sua fé. Se ele não negasse a fé, ele tomaria a esposa e os 2 filhos. São histórias de pessoas que eu tenho convivido, que a gente sabe o nome. Eu não li isso em algum lugar, não. Eu estava com Abdoulaye ano passado. E aí ele desceu para o nosso centro. E desesperado conversou com o missionário. O que eu faço? O missionário falou: sua fé. Abdoulaye não negou a Cristo. Foi morar com a gente construiu uma casinha para ele, lá no nosso centro. Tem quase 40 refugiados já, morando com a gente. O sogro pegou a esposa e deu para outro homem. E está cuidando das 2 filhas. Nunca mais Abdoulaye vai ver os filhos e a esposa. História de gente real, que precisa ser ensinada. E quando a gente está ensinando a escritura para Abdoulaye, você acha que ele arrega, amarela? Quer ser plantador de igreja. Isso é fantástico. Porque o Evangelho deixou uma marca naquele que foi marcado pelo sangue do Cordeiro, batizado com o Espírito Santo de Deus em sua conversão. E as águas do batismo são um sinal externo daquilo que Deus já fez aqui em seu coração. Mas qual a esperança em meio a tudo isso? A esperança é que Deus está com a gente. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ou você acha que Jesus largou a gente sozinho? Não. Nós fomos enviados por Ele. João capítulo 20, versículo 21. Ali nós temos basicamente um resumo do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. Assim como o Pai me enviou, Lucas, eu vos envio, Atos. João 20, 21. Jesus não largou a gente, vai lá e faz agora. Não, Ele está com a gente. Ou como que você acha que a gente tem coragem de partir para esses lugares? Pegar aqueles aviõezinhos lá nos Himalaias, o lugar que mais cai avião na Terra, Nepal. Mês que vem, eu tenho 4 para pegar lá dentro. Questeco-teco, meia hora de voo só. Pista de 500 metros inclinada para cima, no meio da montanha, para o avião parar. Eu tenho que ir, não tem jeito, esse é o meu chamado. Porque eles precisam ouvir e assim avançar para o seu próprio povo. Mas eu tenho uma certeza, no Emanuel, Isaías 7,14, que o nosso Deus está conosco. Sozinho, jamais. E aí,
agora você começa a ter uma visão mais completa da grande comissão. Jesus Cristo executou, lá no começo. Jesus Cristo está conosco, é Ele de cabo a rabo. O foco, a abrangência, as marcas estão prensadas pela autoridade e pela esperança que Ele está conosco. Senão a gente não executa. É por Ele. Mas peraí, Ele está com a gente mesmo? Deixa eu te contar um testemunho. Mais um. Ano passado, isso aconteceu em junho do ano passado. Lá em Burkina Faso novamente. Ali a gente precisa de água, porque ali a região de Baixo Saara, chamada como Sahel, é quente, água escassa, e onde a gente comprou 16 mil metros de terreno, num lugar de pouco acesso, e a gente precisa de um poço de água. Agora com 40 pessoas quase morando lá, precisa de água. Fomos, levantamos o recurso aqui no Brasil, levei $8.000 em dinheiro, junto com os outros 2 que foram comigo, inclusive um é o compositor do Isaías 53, do Projeto Sola, estava lá comigo. E aí a gente, com dinheiro na mão, levei um extra, falei, vai que, imagina a fé do presbiteriano, né? O cara tinha cobrado $8.000, falei, vou levar mais uns 2, porque vai que precisa cavar mais um pouco esse negócio. Levei $10.000. Então chegamos lá no dia, em junho do ano passado, vamos cavar o poço. Aí vem o cara da empresa do poço. E aí ele vem falar comigo. Aí ele falou o seguinte, eu já cavei 3 poços de água aqui na região. Cavei 80 metros, 100 metros e 120. Eu nunca encontrei água. Então aqui é muito pouco provável que encontraremos água. Aí eu perguntei para ele, mas como que você achou esse lugar aí que você tinha que furar? Ah, GPS? Não, eu usei 2 varetinhas, aquele método antigo, meu Senhor Jesus, que você vai andando no terreno, e aí quando supostamente tem água no solo, as 2 varetinhas elas viram assim, ó. Pois é. E eu com o dinheiro na mão. Falei, mas e esses $8.000? Falei, não, você tem que me dar adiantado, senão eu não cavo. Falei, chama os refugiados, vamos morar nesse lugar aqui, porque nós precisamos achar água. O dinheiro precisa render. Eu fui dar aula e eles começaram a cavar. Lembre-se, tem muita pedra, não tem poço na região. Aí eu fui dar aula. E o Guilherme Andrade, que estava lá comigo, ficou lá olhando o poço. Não deu 1 hora. O Guilherme vem, cara. Mano, achamos água. Falei, que é isso? Achamos água. E para a aula, sai todo mundo correndo, tá aquela água esguichando para cima. Com 40 metros, nós achamos água. 40! Aí eu olhei para o tiozinho da empresa e falei, e agora meus $8.000? Ele falou, rapaz, com seus $8.000 agora, dá para botar uma torre, uma caixa d'água de 3.000 litros, placa solar e 2 torneiras. Falei, eita glória! Pensa num Deus bom! Pois é, Ele está conosco. Ele resolve fazer esses milagres para a glória dele. E tem gente que duvida. Duvida. Vamos passar um tempo lá comigo. Ensinar teologia para analfabeto. Plantador de igreja. Um deles lá na Tanzânia plantou 24 igrejas nos últimos 2 anos. Agora nós vamos construir mais, estamos construindo mais um instituto do Etnos. Lá em Neguero, na Tanzânia, mais um lugar para a gente trabalhar, no meio do mato, tem que acampar, enfim. Mas tem 80 pessoas ali, da etnia Maasai, que são líderes, e precisam aprender do Evangelho. Como que a gente fala um negócio desse? Na esperança que Ele está conosco. Meu irmão, qual é na autoridade de quem? É de Jesus Cristo. Qual é o fundamento da grande comissão? É Ele, o Cristo. E porque existe Evangelho, Cristo, existe evangelização, não esquece da faca. Qual é o foco da grande comissão? É fazer discípulo, fazer crente, um parecido com o outro, mini Cristos. Qual é a abrangência? Todo tipo de gente, ali do outro lado da rua, ou ao redor do mundo. Quais são as marcas? Batismo e ensino.
E qual é a esperança? Ele está conosco. Que Deus te abençoe bastante. Que a igreja de Jair Carvalho seja uma igreja missionária, investindo naqueles que nunca ouviram, para que pela graça de Deus venham um dia a confessar a Jesus como o Senhor das suas vidas. Que Deus abençoe bastante. Vamos orar. Nosso Deus, te louvamos, te adoramos, te glorificamos, porque um dia o Senhor nos escolheu, porque um dia o Senhor nos resgatou das trevas para a luz, e pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, nós somos lavados, renovados. E o Espírito Santo aplicando em nós essa verdade, nos impulsiona agora a pregar e a viver o Evangelho. Que cada um de nós, dentro do chamado que o Senhor tem para cada um de nós, eu contei muito do meu hoje, o meu é esse. Mas cada um aqui tem o seu chamado, o seu ministério, para de alguma forma executar um serviço dado pelo Senhor, nos dê graça, garra, força, unção e poder para que o façamos integralmente até que o Senhor venha. Que o Senhor abençoe muito essa igreja, as famílias dessa igreja e o teu povo espalhado por essa terra, em nome de Jesus. Amém.